E se eu te falar que você é do jeito que você é porque se acostumou a ser como você é? E aí você me responde, ué, mas como que eu vou ser outro se eu sou eu? Eu vou te explicar e você vai entender aqui nesse vídeo por que o que você acha que é você pode não ser você tanto assim quanto você imagina. Acontece que ao longo da vida nós fomos condicionados, especialmente na infância, a fase que mais constitui a nossa personalidade. Nós aprendemos a sentir, a pensar, a se comportar, a agir, a se expressar de acordo com o que nos ensinaram do mundo, das coisas, das pessoas e sobre nós mesmos. A gente vai replicando, reverberando aquilo que fizeram de nós, aquilo que nos ensinaram a ser quando éramos crianças. E quando eu falo ensinar, não é no sentido literal. Uma pessoa pega um quadro, começa a escrever, olha, o mundo é assim, as coisas são assim. Não necessariamente, também, né? Isso faz parte da nossa criação, da nossa constituição. Mas, principalmente, da maneira que a gente vai vendo o mundo e como a gente vai absorvendo as coisas. A maneira que as pessoas se comportam, principalmente as pessoas que nos criaram, que são as nossas primeiras referências de mundo. As coisas que aconteceram com a gente, isso é tudo muito sutil. A criança está absorvendo a todo momento. Ela está a todo momento montando ali o HDzinho dela de informações que vai constituir o que ela vai se tornar. E isso, atrelado ao fator genético, é o que vai constituir a nossa personalidade, quem a gente é. Mas até mesmo a genética é influenciada pelo ambiente. Por exemplo, uma pessoa pode ter uma tendência a ser introvertida. Mas se ela cresce num lar que favorece a expressão dela, que favorece a comunicação dela, pode ser que ela ainda permaneça introvertida, com essa propensão a ser introvertida. Mas sem problemas com comunicação, com timidez ou algo desse tipo. Ela apenas gosta mais do canto dela para se recarregar, sem muita gente, diferente de um extrovertido que quer estar no meio de muita gente o tempo todo. É ali que ele se sente bem. E o que eu estou querendo dizer é que isso não limita essa pessoa. Ela interage com os outros sem problemas, ela não tem problema em falar em público, em se expor, e nada do tipo. Mas se, por outro lado, uma pessoa com uma propensão à introversão cresce num lar que a maltrata, que a humilha, que menospreza, que não valoriza muito o que ela fala, o que ela faz, o que você acha que vai acontecer? Essa pessoa que já tem uma genética, né, uma propensão a ser introvertida, vai se fechar para o mundo. É claro que eu estou sendo bem simplista, não estou querendo generalizar, né, não vai acontecer a mesma coisa com todas as pessoas, mas é para que você entenda o exemplo. Pois bem, você que está assistindo esse vídeo aqui agora, você é do jeito que é pelos acontecimentos da sua vida, pela maneira que foi a sua criação, pela maneira que você se relacionou com seus primeiros amiguinhos, pela maneira que você teve suas primeiras experiências sociais e por quem teve como primeiro modelo de mundo, especialmente as pessoas que te criaram, principalmente na infância. Certo, sabendo disso, o que eu faço com essa informação? Primeira coisa, a gente fica sabendo e ciente de que qualquer comportamento que nos limite não precisa ser carregado para uma vida inteira. Afinal, se eu sei que isso foi só algo que fizeram comigo, foi só um condicionamento, uma espécie de programação, eu também sei que isso pode ser alterado. Você não está condenado ou condenada a ser o que fizeram de você. E isso só é possível, essa alteração que está em nossas mãos, só é possível porque o nosso cérebro tem a maravilhosa capacidade de ser plástico. Ele vai se modulando, se reestruturando de acordo com o que a gente vai vivendo. E isso é maravilhoso. Podemos e devemos usar essa neuroplasticidade a nosso favor. Todos esses pensamentos, sentimentos e comportamentos que constituem você são redes neurais no seu cérebro.
redes de neurônios que vão se fortalecendo ao longo da vida e que vão constituindo a sua personalidade. Por exemplo, uma mulher foi rejeitada pelo pai. Foi o primeiro evento que criou uma rede neural no cérebro dela associada à rejeição. Depois, ela queria muito ser validada por um professor, mas esse professor também, de certa forma, a rejeitava, não dava a devida atenção a ela. Então ela fortaleceu essa rede neural. Depois, um amigo dela, de certa forma, atraiu, a rejeitou de alguma maneira e ela reforçou ainda mais. Depois, em todos os relacionamentos amorosos, ela foi carregando esse mesmo padrão de rejeição. Sempre algo acontecia que fortalecia esse sentimento. É o famoso dedo podre, que só se relaciona com gente que não presta. E isso tem motivos inconscientes muito bem definidos. Olha o tanto que essa mulher reforçou essas redes neurais relacionadas a esses sentimentos de que não pode confiar em ninguém, de que é rejeitada, de que não merece amor, não merece afeto, de que está nessa vida só para sofrer. É como se o nosso cérebro fosse uma mata fechada e quando a gente começa a andar por lá, se a gente faz uma vez a trilha, esse mato abaixa um pouquinho. E quanto mais a gente passa por essa trilha, mais reforçada ela vai ficando. O problema é que o nosso cérebro é econômico. Ele prefere preservar os padrões antigos do que desenvolver novas maneiras de ser, de pensar, de sentir. Isso acontece não só com o nosso cérebro, mas como o nosso corpo e cérebro é um conjunto interligado, o nosso corpo também, de certa forma, vicia em sentir sempre os mesmos sentimentos. Porque, imagina só, todo sentimento é uma carga de hormônios no seu corpo e de neurotransmissores. Então, você tem o seu combo de hormônios, neurotransmissores, que estão relacionados à maneira que você se sente, que estão relacionados aos seus pensamentos e comportamentos. Tudo isso é sua maneira de funcionar no mundo. É o programa que está rodando em você. E quanto mais você se identificou a se sentir dessa maneira, mais confortável para você, e quando eu falo para você, eu estou englobando tudo isso, corpo, cérebro, sentimentos, pensamentos, comportamentos, mais confortável para você é de continuar se manter nesse mesmo padrão. Uma vez eu atendi uma mulher que falava que estava se sentindo estranha depois de algumas sessões que ela fez comigo. E eu perguntei para ela o que era esse estranho e ela me falou que estranho para ela era se sentir bem. Que ela começou a se sentir bem, né? Depois de algumas sessões, ela começou a se sentir mais viva, mais motivada, a autoestima dela começou a melhorar e ela nunca tinha se sentido daquela maneira. Então para ela era muito estranho. Então o desafio daquele momento em diante era a autossabotagem, porque ela ia começar a se sabotar como ela fez. Isso é natural. A pessoa que começa a se sentir bem e não está acostumada a isso, ela começa a se sabotar de várias maneiras diferentes. O nosso inconsciente tem mecanismos de defesa que faz com que nós bloqueamos essas tentativas de sermos diferentes. Por exemplo, uma pessoa que sofreu muito bullying não gosta de se expor. Então, esse mecanismo inconsciente sinaliza para ela que ela está em perigo todas as vezes que ela resolve se expor. E ela entra em pânico, uma série de reações acontecem no corpo dela, e cada vez que isso acontece e que ela não consegue seguir adiante por conta disso, isso se fortalece. Essas redes neurais relacionadas a esse problema se fortalecem. Além disso, além das nossas vivências pessoais e tudo mais, da maneira que nós fomos condicionados, há ainda o instinto de pertencimento. Nós temos isso de querermos pertencer à tribo e, mesmo que seja uma tribo às vezes muito disfuncional, bem estranha, foi o que você aprendeu a ser como a sua realidade lá na sua infância. Essa coisa do pertencimento, né, de pertencer à tribo, vem lá dos homens primitivos, né? Então a gente tem esse instinto inconsciente. E resumindo, você vai aceitando ser você mesmo, porque de outro jeito não dá para ser, né? Pelo menos não dava até você entender isso nesse método aqui. E aí você vicia em ser você. Você vicia nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nos seus padrões. Você vicia, por exemplo, em reclamar, em estar meio para baixo. E quando, por exemplo, você está reclamando, está meio para baixo, seu corpo libera uma série de reações
químicas, hormônios, neurotransmissores, seu combo que é familiar para você. Você e seu corpo se acostumam com esse combo da tristeza, da ansiedade, da reclamação, da preocupação, do vitimismo, ou seja lá o que for. E quando você tenta mudar, como em qualquer outro vício, tem uma fase de abstinência e uma fase de readaptação. Quando você está acostumado a passar por um caminho, seja a pé, ou de carro, de ônibus, todos os dias, durante alguns anos, quando você tem que mudar esse caminho, não é estranho? Imagina um cérebro e um corpo acostumados a repetir a mesma coisa por 30, 40, 50 anos. O corpo vai sinalizar mesmo, opa, tem alguma coisa estranha aí. Mas isso tem sim solução. Como eu disse, o nosso cérebro tem a maravilhosa capacidade de se modular, como se fosse plástico. Bom, o que eu queria que você soubesse nesse vídeo é que você está viciado ou viciado em pensar e sentir e ser da maneira que você é. E se algo em você te incomoda, te limita, isso tem solução. Solução já comprovada pela neurociência. Eu não vou falar como faz isso nesse vídeo, mas eu vou te passar um exercício. Coloque num papel como você se enxerga, como se você estivesse analisando um amigo. Coloca como você se vê, como que é a sua personalidade, quais são os seus hábitos, que você gosta, que você não gosta de fazer. E você é a pessoa que mais se conhece, então coloca tudo, inclusive aquelas coisas que você nega, que você tem vergonha. É importante que você coloque isso para fora. Não precisa ter vergonha de ser quem você é. Coloque tudo num papel e coloque o que mais te agrada em você e o que mais te incomoda, o que você gostaria de mudar. Mais para frente eu vou te passar alguns exercícios para você começar a se tornar uma nova versão, uma versão otimizada, a melhor versão para você. Bom, espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Eu gosto muito de falar sobre isso e nos vemos nos próximos vídeos.